Sabrina Barbosa, informando que já está em liberdade o homem suspeito de atropelar a esposa em uma moto na última segunda-feira no bairro do Rangel. Vocês vão ver agora o caso e a Sabrina vai contar com riqueza de detalhes o que está por trás desse caso. Sabrina, explica os detalhes pra gente do que está por trás desse caso, Sabrina. Pois não, Sabrina. Bom dia, Bruno. Bom dia vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação aqui no Tribuna Livre. Sejam todos muito bem-vindos. E olha, a gente já começa falando sobre esse assunto porque um homem foi solto, ontem foi liberado após atropelar propositalmente a esposa, e ele foi solto ontem em audiência de custódia. Isso teria acontecido na última segunda-feira no bairro do Rangel, quando esse homem, segundo a Polícia Militar, tentou atropelar. Inclusive tem imagens mostrando o ato. Depois de uma discussão, ele teria tentado atropelar a esposa, a própria esposa, com a moto, onde ele chegou a ser preso, mas ontem, em audiência de custódia, ele foi liberado. Isso aconteceu no bairro do Rangel. Segundo a polícia, a mulher contou que a agressão foi motivada por ciúmes. Ela teria ido dormir na casa da irmã e ele teria desconfiado que o ato teria sido uma mentira e por isso foi justamente buscar satisfação da esposa e aí teria agredi-lo e logo em seguida tentado atropelar. O atropelamento foi registrado inclusive por câmeras de segurança do local. Essas imagens que vocês estão vendo aí, teve todo o acesso, foi em busca de toda a informação à polícia. Quando chegou com essas imagens, foram atrás do homem para que ele pudesse responder por esse crime, né? Já que ele tentou realmente, de fato, atentar contra a vida da esposa. O momento em que o agressor dá um soco na vítima também é visualizado aí nas imagens. Ele tenta primeiro agredir ela com um soco e logo em seguida coloca a moto por cima da mulher, onde ela vem a cair no chão, onde ela fica machucada. Logo em seguida ele sai da cena da situação, segue seu rumo, mas a esposa fica bastante machucada com esse atropelamento. A mulher relatou ainda que foi agredida com um pedaço de madeira, ou seja, com um pedaço de pau. O marido teria tentado também agredir com esse objeto. A mulher foi socorrida para o complexo hospitalar Tarcísio Miranda Buriti, em Mangabeira, com várias escoriações pelo corpo. Conforme foi apurado pela notícia, ela já recebeu alta e segue recuperando em casa após essas agressões. Mas ela, de fato, teria ainda pedido uma medida protetiva, onde foi feito o boletim de ocorrência após todas essas agressões. Ela está com uma medida protetiva contra o companheiro e o suspeito que foi preso ontem teria saído em audiência de custódia e vai seguir aí em liberdade após esse crime. Mas a medida protetiva que a esposa tem é justamente colocando à disposição de que esse companheiro não pode chegar perto dela nos próximos 100 metros. Volto com você, Bruno, direto aos estúdios. O cara fez dessa vez, né? Ele fez dessa vez, aí discutiu, tirou uma cadeiazinha, saiu. Da próxima, se não tiver cuidado, ele vai ser mais agressivo, porque começa assim, o cara discute e tal, fala alto, deu em nada, aí ele empurra pra sentir a reação, opa, não deu em nada. Aí logo em seguida, depois do empurrão, ele faz isso. Ó, você vê que é uma sequência aí, ele vai e coloca por cima porque quer mesmo, ó. Porque quer mesmo. Não foi porque ele quis, não foi querendo literalmente. Não, porque ela ficou na frente, ele coloca para atropelar mesmo, né? No ato de discussão. Mas foi liberado, vai responder o processo em liberdade. Quem sabe não vai até atrás dela novamente para reatar a situação como vocês estão vendo aí. Gente, eu vou falar agora de um caso que é com muita estranheza que eu vejo toda essa situação. Me dá a imagem, por gentileza. Aqui vocês enxergam muitas situações que acontecem. E esse é o caso da delegada Maria Soledade, delegada dos quadros da Polícia Civil da Paraíba, que envergonha a Polícia Civil da Paraíba pelo seu histórico, pelo seu currículo. E não é uma narrativa de não ouvi dizer, é uma sequência de fatos. Porque às vezes alguém pode ser denunciado, pode ser apontado por um crime de forma injusta,
Mas nesse caso aqui, da delegada Maria Soledade, é uma verdadeira vergonha que a senhora não deveria fazer parte dos quadros da Polícia Civil da Paraíba. Ela não representa a Polícia Civil da Paraíba. Ela e o escrivão Alexandre Pereira de Souza foram condenados a mais de 2 anos de cadeia. Eles foram presos na Operação Cara de Pau. A delegada foi flagrada e presa após extorquir um policial rodoviário federal. Thaís Aureliano vai contar os detalhes pra gente. Pois não, Thaís? A gente acompanhou, né, ao longo desse tempo o caso da delegada Maria Soledade e agora então saiu essa sentença da juíza, né? E a defesa vai recorrer. Como é que vai funcionar isso? A defesa recebeu com extrema surpresa e estarrecimento essa condenação da juíza, aliás, da delegada. Nós entendemos que é injusta, por mais que se digam, eu tenho visto algumas pessoas dizer que a pena foi extremamente branda, mas qualquer pena nessa situação, a defesa interpreta que é injusta, porque ela é inocente. Até nesses vídeos que estão sendo propagados aí, que está nos autos, inclusive foi objeto de insurgência da defesa, questões técnicas de que a defesa se voltou contra esse vídeo. Nem nesse vídeo se vê a delegada tocando em dinheiro, solicitando ou exigindo dinheiro de quem quer que seja. Então a defesa, repito, vai recorrer. Ainda hoje vamos interpor o recurso. Essa execução, essa pena só vai ser executada quando transitar em julgado, e aí nós esperamos que os tribunais, ou o Tribunal de Justiça da Paraíba, ou os tribunais superiores em Brasília, eles revertam essa decisão, porque a defesa, repito, entende que é extremamente injusta essa condenação. Ela é inocente, não há prova da sua condenação, de sua culpa, e a defesa vai efetivamente recorrer. E essa reversão da pena, né, dos 2 anos e meio de reclusão, seria de que forma? A juíza interpretou por condenar 2 anos e pouco, 2 anos e alguns meses de reclusão, no regime aberto, substituir por penas restritivas de direito, nas quais ela determinou a limitação dos finais de semana e prestação de serviços à comunidade. Nós também entendemos que isso é extremamente danoso e vamos recorrer. Além do mais, tem também uma pena acessória, que seria a perda do cargo público. Só que essa pena somente é efetivada apenas e tão somente após o trânsito em julgado, caso não haja uma reversão. É bom que se diga também que ela tem uma outra condenação da cidade de Santa Rita, já há algum tempo atrás, que houve o recurso e ainda se encontra em Santa Rita aguardando esse julgamento, que é um recurso em que se faz ao próprio juiz, para que o juiz reverta essa situação, aquela decisão. Enquanto isso, ela fica afastada das atividades? Ela se encontra afastada pela decisão judicial decretada no início. Vamos também pedir para o retorno, mas ela já me adiantou que não quer, porque ela está muito abalada psicologicamente com tudo isso que aconteceu. É bom que se diga que quando isso ocorreu, fazia pouco mais de 3 meses que ela tinha se tornado viúva, ela não tem filhos. Então, assim, inclusive foi uma das razões das alegações da defesa, por qual motivo essa senhora queria tanto dinheiro, já que se apregou a que ela recebe um bom salário, e de fato ela recebe um excelente salário, mas que se apregou a que ela não havia necessidade de querer dinheiro mais do que ela recebia. Por quê? Porque ela não tem filhos, ficou viúva à época tão pouco tempo, então assim, ela está abalada psicologicamente, ela diz que não quer voltar às atividades, no caso, momentaneamente. Possa ser que no futuro ela queira retornar. E aí, do fato, né, se ela puder retornar, ela pode, inclusive, solicitar um outro tipo de atividade para desenvolver, isso é possível? Já passou pela cabeça dela? Sim, ela está analisando, tanto é que no outro processo ela ficou afastada das suas atividades por cerca de 1 ano e posteriormente voltou e continuou exercendo suas atividades. Tanto é que jocosamente se deu o nome dessa operação, midiática operação, de Operação Cara de Pau, em alusão justamente a essa acusação anterior que foi rogada contra ela. Então assim, repito, ela está extremamente abalada, emocionalmente abalada, desde o ocaso de sua prisão, por mais que tenha permanecido durante um bom tempo em prisão domiciliar, mas é uma prisão, é uma segregação, e aí ela está fazendo tratamento psicológico, psiquiátrico há bastante tempo, e só o futuro dirá. Eu gostaria muito que ela voltasse a trabalhar, mas a saúde dela, ela diz que está em primeiro lugar.
Olha, só para que fique claro qual é a acusação contra a doutora Maria Soledade, quero abraçar o doutor Aécio, que é um dos maiores advogados desse estado, está fazendo o trabalho dele na condição de advogado, respeito o trabalho dele, mas pelo histórico da doutora Maria Soledade, não é a primeira vez que ela vem ser alvo de investigação da polícia, né? Há uma investigação, inclusive há uma condenação, ela foi condenada a 13 anos de cadeia em uma decisão da Justiça Local de Santa Rita, quando em 2014 ela foi acusada de se apropriar indevidamente do dinheiro de pagamento de fianças na delegacia de Santa Rita. Está lá no inquérito policial, está lá na condenação. Foi em 2014 essa situação. E agora essa outra situação aqui que nós estamos tratando já é outro caso. Tem o de Santa Rita, que a acusação é que ela se apropriava indevidamente dos valores das fianças, alguém era preso, pagava a fiança e logo em seguida ela ficava com o dinheiro e não passava para o banco do Conselho Nacional de Justiça, que é para onde deve ir o dinheiro pago mediante as fianças. Você, quando vai pagar uma fiança em delegacia, aquilo é perante as pessoas, não é só você, um acordo entre você e o delegado, que dali tem que ter um comprovante, é emitido um boleto, você paga. Ninguém vai estar dando dinheiro na mão. Isso não existe, isso é errado. Então a acusação contra ela é que uma delegada estava fazendo isso. Em 2014 foi condenada, afastada e foi condenada. Conseguiu voltar. Estava trabalhando. Aí a acusação contra ela é de Alagoa Grande, que em Alagoa Grande, segundo a denúncia também, um policial federal havia sido acusado de um roubo a uma cachaçaria e ela pediu, os agentes envolvidos na situação pediram R$5.000 como forma de vantagem para arquivar o processo contra ele. Ele foi lá e denunciou, disse: olha, estou sendo extorquido por uma delegada e a equipe dela. E a acusação é que o dinheiro era para a delegada e para o agente, para o escrivão. Agora, condenados a mais 4 anos de cadeia. Ela já tirou, a justiça entendeu que ela já pagou 2 anos da pena, faltam 2, né? Vai recorrer, é um caso ainda em primeiro grau, está recorrendo ao Tribunal de Justiça da Paraíba e aos tribunais superiores também. A defesa dela nega toda e qualquer situação, como vocês viram aí o doutor Aécio Farias trazendo o outro lado da defesa. Então, Bruno, não é porque é uma delegada que nós vamos aqui esconder a situação, não vamos falar. Nós não falamos um rapaz que é preso lá no meio da rua roubando fio de energia, roubando cabo, roubando celular. Eu estou falando disso porque não pode falar numa situação como essa, não é? Eu tenho defendido isso. E esse caso aqui jamais vai manchar a imagem da Polícia Civil da Paraíba, que é uma polícia que eu conheço de perto, que eu defendo, que eu sei que a polícia, inclusive a Delegacia Geral, o delegado doutor André Rabelo, juntamente com a inteligência da Polícia Civil, com a Corregedoria, eles colaboraram para que isso acontecesse aqui no sentido da investigação, para que essa operação fosse desencadeada. Não é a primeira vez que isso acontece, não. Pouco mais de 6 meses teve aquela outra situação com o delegado. Polícia Civil também, a direção de CEPA, vamos investigar. E todo e qualquer caso de má conduta, a Delegacia Geral está aí para colaborar com isso. Hoje tem a promoção Eu Tô na Arapuã.